Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Espero que vocês estejam tudo bem. Meu nome é Luciano, eu sou professor de Geografia e a gente vai dar continuidade no conteúdo da aula passada. Então, na aula passada a gente trabalhou a questão de deriva continental, placas tectônicas e hoje a gente vai trabalhar a definição e classificação dos tipos diferentes de rochas. Então, vou trazer um conceito para vocês do que seria a rocha. A rocha é toda a massa de um ou mais minerais que entra na constituição da crosta terrestre. Então seria toda aquela parte da formação da superfície da Terra, né? Então quando a gente fala toda aquela parte sólida, né? Que seria a rocha. Então a rocha, ela classifica assim, rocha homogênea e rocha heterogênea. Então a rocha homogênea seria aquela rocha formada por apenas um tipo de mineral. Então a rocha homogênea a gente tem como exemplo que seria o calcário. A rocha heterogênea seria aquela rocha constituída por vários tipos de minerais. Então a gente tem um exemplo básico aqui, a maioria tem hoje até dentro de casa, que seria o granito. Então o granito é lá uma rocha que forma vários tipos de minerais. Então a rocha, a gente vai classificar em três tipos, né? Que seriam as rochas ígneas e rochas magmáticas, rochas sedimentares e as rochas metamórficas. A gente vai trazer o conceito, o que seria a rocha ígnea. A rocha ígnea são aquelas que se formam ou se formar por resfriamento e solidificação de um material no interior da Terra chamado de magma. O magma seria uma mistura de silicatos que pode se resfriar em grandes profundidades ou na superfície da crosta terrestre. As rochas magmáticas dividem-se também em rochas plutônicas e rochas vulcânicas. Então as rochas plutônicas seriam as rochas que se solidificam em áreas muito profundas, né, nas profundezas da Terra, e as rochas vulcânicas solidificam-se em pouca profundidade ou diretamente na crosta em forma de derrames de lava vulcânica. Então a rocha magmática plutônica é aquela rocha que se resfriou nas profundezas da Terra, né? Você tem como diferenciar ela pela granulação dos minerais. Então a rocha plutônica ela consegue separar mais os minerais e a rocha vulcânica ela tem uma granulação mais fina dos minerais que dificulta a visibilidade a olho nu. Então as rochas plutônicas elas podem ser reconhecidas sem a ajuda de aparelhos, né? Como eu anteriormente disse, a olho nu a gente consegue identificar os minerais. Ela tem uma textura mais grosseira e eles têm os minerais mais bem cristalizados, né? Então um exemplo que a gente tem de uma rocha plutônica que seria o granito, né? Então o granito a gente conhece ele como o escudo cristalino da Terra, seria a primeira formação rochosa da superfície da Terra, né? Ele tem uma granulação maior, ele teve um resfriamento profundo, né? A outra rocha que a gente tem é a rocha vulcânica, né? Então ela já o próprio nome diz, né? Ela deriva de processos vulcânicos, tanto de vulcanismo como de tectonismo, né? Então ela seria de derrames, tanto de fissuras como de derrames de lava vulcânica, de erupção do vulcão, e ela tem uma textura mais fina de granulação, então dificulta mais essa identificação dos minerais nessa rocha. Então, um exemplo de rocha vulcânica seria o basalto, o riolito e o traquilito, né? O basalto é a rocha mais conhecida que a gente tem, né? Então o basalto ele é utilizado mesmo na indústria, né? A gente conhece como pedra brita, né? Então as rochas sedimentares, então o próprio nome diz já, ela é formada de sedimentos, né? Então ela é formada a partir das rochas já pré-existentes, né? Do período cenozoico, do período mesozoico e do período paleozoico, né? Então elas são encontradas em grande abundância na superfície da Terra, então elas são carregadas a partir dessa decomposição dessas rochas já pré-existentes. Então a rocha sedimentar é uma rocha formada a partir de rochas já pré-existentes, como eu disse anteriormente, que pode ser quimiogênica, detrítica ou biogênica, né? Então você tem essa gênese da formação da rocha sedimentar. Você tem meteorização, você tem a erosão, o transporte, a sedimentação
e a diagênese, que a gente fala que é a compactação e a cimentação dessa rocha. Então, as características das rochas sedimentares são as estratificações, você vê ela por estratos, por camadas, podem conter fósseis, então como ela se formou em períodos em que já existiam, a gente fala vida pré-histórica no nosso planeta, como de micro-organismos, de pequenos animais, como de plantas, você tem a porosidade e a permeabilidade dessa rocha, então ela é uma rocha mais porosa e ela é uma rocha mais permeável, em que a água acaba se infiltrando por ela e ela acaba formando grandes reservatórios de água, gás e petróleo nessas rochas sedimentares. Então a principal característica observada nessas rochas seriam as estratificações. Eu tenho um exemplo aqui de uma rocha sedimentar que seria o arenito. A gente consegue observar aqui várias estratificações aqui neste arenito. Seriam as camadas de deposição dos períodos desérticos, que é uma deposição de período de areia carregada pelo vento. Então as rochas sedimentares classificam-se em clásticas, químicas e orgânicas. Vamos ver algumas definições dessas rochas aqui. Então, as rochas clásticas ou detríticas resultam do intemperismo mecânico que leva à degradação das rochas pré-existentes. Exemplos são os grãos soltos, né? Então, como a gente comentou anteriormente, né, a gente tem a decomposição dessas rochas pré-existentes, que seriam rochas plutônicas, e elas são carregadas pela água, pelo vento, em partes mais baixas que são depositadas, formando essas estratificações. As rochas químicas resultam da precipitação de determinados compostos químicos. O exemplo que a gente tem que seria o calcário, né? A gente tem as rochas calcárias, que são rochas químicas. E as rochas orgânicas, que são o resultado da ação de restos de organismos vegetais ou animais. Então, depois a gente tem a terceira classificação das rochas, que seriam as rochas metamórficas. Já o próprio nome diz, né? Seria uma metamorfose, uma modificação, né? Então, as rochas metamórficas são rochas formadas através da deformação de outras rochas, magmáticas, sedimentares e até mesmo outras rochas já metamórficas, devido às ações e condições do ambiente, né? Então, para você ter uma rocha metamórfica, você precisa de 3 elementos, né? Seria o calor, a pressão e os fluidos, que seriam os agentes do metamorfismo. Então, os tipos de metamorfismo que a gente tem são os metamorfismos de contato, então são resultantes da intrusão do magma nas rochas já pré-existentes, né? Então, a gente tem os falhamentos e as fissuras em que a lava vulcânica acaba se introduzindo ali e fazendo o metamorfismo dessas rochas. E você tem um metamorfismo regional, que ocorre em grandes áreas da crosta terrestre, submetidas a elevadíssimas pressões e temperaturas. Então, você pega grandes áreas que acaba ocorrendo esse metamorfismo. A gente pega como exemplo aquelas regiões de extração lá de mármore, né? Então, são exemplos de algumas rochas metamórficas como o gneiss, a ardósia, que a gente conhece bastante, a gente fala a gente tem ela na parte de pavimentação, né, a ardósia, os xistos, quartzitos, os milhonitos e o mármore. Então aqui a gente tem uma amostra do mármore, muitos de vocês já também conhecem, né? Então a gente utiliza bastante na construção civil o mármore, né, como parte de acabamento, que ele é uma rocha metamórfica, né? O mármore ele é um calcário que ele teve a pressão, temperatura e acabou se transformando no mármore. Então, pessoal, por hoje é só. Próxima aula a gente dá continuidade no nosso assunto e agradeço a paciência e a atenção de vocês. Muito obrigado.